Bom, a paz do Senhor a todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Me encontro aqui em cima do monte, o Monte da Resposta, aqui em Magalhães Baixo, e papilando com esse Deus poderoso. Ele me deu uma palavra grandiosa, em cima de Salmos, o livro de Salmos 24, que tem sobre o tema o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. É o Salmos de Davi, ao qual Davi se expressa: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? A pergunta. Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai vós a entrada eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse salmo mexe conosco, né? A qual ele faz essa pergunta: quem entrará no santuário desse Deus poderoso? E quem é esse Rei da Glória? O nosso Senhor, nosso Messias, que buscamos em todo momento, em toda face. E essa pergunta que ele faz: quem entrará no santuário desse Deus poderoso? Quem é esse Rei da Glória? Quem é Jesus em tua vida e em minha vida? Quem entrará no santuário desse Deus vivo? É várias perguntas que faz, a qual nós temos que viemos a refletir nesse momento. O que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo do Evangelho de Jesus Cristo. Porque toda hora, todo momento, Deus nos faz essa pergunta. E a proposição desse Salmo 24 nos revela que Deus é o dono de tudo, requer santidade para a sua presença e é o Rei glorioso que deve ser exaltado. Há uma proposição dessa pergunta em nossas vidas e uma afirmação que Ele é o dono de tudo, inclusive de nós. A sua presença gloriosa tem que ser exaltada em nossas vidas. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo foi feito para Ele. No estrofe 1 desse salmo, mostra a soberania do Senhor sobre a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Então mostra a soberania de Deus, mostra sobretudo tudo aquilo que Deus é e que Deus sempre foi. Que nada pode ser escondido diante de sua face. Nada pode ser ocultado diante da sua face. Às vezes queremos ocultar muitas coisas de Deus. Às vezes queremos ocultar muitas coisas da face de Deus. Mas nada pode ser ocultado da face de Deus. Nada pode ficar oculto sobre a vida de Deus. Podemos esconder dos homens ou de nós mesmos. Queremos até esconder no nosso preconsciente. Mas no nosso consciente, sabemos que Deus, Ele é Rei. Podemos até levar para o nosso inconsciente, querer apagar tudo aquilo que nos faz pecar. Mas
sabemos que tudo isso é em vão, que Deus é a plenitude de tudo. Lições sobre esse primeiro estrofe. Deus é o Criador proprietário do universo. Nada foge do seu domínio. Nem o mundo físico, nem a vida humanas. A criação revelada na autoridade de Deus em Salmos 19, do estrofe 1, e também em Romanos, a carta direcionada à igreja romana, capítulo 1, verso 20. A aplicação que nós devemos tomar para a nossa vida, devemos reconhecer o senhorio de Deus em todas as áreas da nossa vida, familiar, trabalho, igreja e nação, para que podemos suceder uma vida mais tranquila diante dessa face. Segundo estrofe, a santidade exigida para estar com Deus. Esse é o segundo estrofe. Quem subirá ao monte do Senhor? A pergunta. Aquele que é limpo de mãos e puro de corações. Interessante que a Bíblia nos revela uma pergunta da parte de Deus através de Davi, e ela mesma apresenta a resposta para que nós não venhamos contradizer a palavra de Deus. Lições: a presença de Deus exige pureza externa, ações, e pureza interna, corações. Deus revela aqueles que o buscam com o coração íntegro, como está em Salmista 51, versículo do estrofe 17, e Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 8. Aplicações em nossas vidas. Examine-se diante de Deus. Há falsidade em nós? Idolatria oculta em nós? Examine-se. Porque eu estou examinando em cima dessa hora, nesse exato momento, em cima desse Monte Santo. Só entra no santo lugar quem vive em santidade. Santidade, separação do pecado. Como a carta direcionada ao povo hebreus, no capítulo 12, do versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Estrofe 3. A gloriosa entrada do rei. Levantai as portas para entra o Rei da Glória. Aleluia. Lições: Deus é apresentado como Rei vitorioso e glorioso. O clamor é para que se abra os corações e o mundo reconheça Sua Majestade. Aponta praticamente para Cristo, o Rei que venceu a morte e ascendeu ao céu. O salmista do 110, do estrofe 1, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, também é aplicada essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicação: o Rei da Glória quer entrar na sua vida e na minha vida, na sua casa e no seu ministério. Há um espaço para Ele? É um espaço para Ele? Refletimos nessa pergunta. O trono está ocupado por outros? Também é uma pergunta que para a gente refletirmos. E nas considerações finais, o Salmo 24 é um convite à adoração, à reflexão sobre a santidade e ao reconhecimento da realeza de Deus. Cristo é o Rei da Glória, quem venceu na cruz e merece a tal entrega, a total entrega. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Entregue-se ao Rei da Glória. Purifique a mão e o coração. Abre-se o portão da vida para que Ele reine completamente. Foi isso que Deus botou nesse exato momento aqui, em cima desse Monte Santo, o Monte da Resposta, que fica em Magalhães Baixo.
Já estou refletindo sobre essa palavra em minha vida, e que você reflita também sobre a vida de vocês. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória em suas vidas? Em minha vida? O que ele representa em nossas vidas? É o que te peço que reflita em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor a todos. Sou o pastor Jorge Nunes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.